A Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo e o Instituto Agronômico de Campinas, através da Divisão de Engenharia Agrícola, apresentam ensaios de laboratório, semeadoras e adubadoras, com o objetivo de diagnosticar e estudar problemas específicos na área de semeadoras e adubadoras. A DEA, através de sua seção de projetos e materiais, com a colaboração da seção de máquinas de movimentação do solo, iniciou, a partir de 1982, um projeto de avaliação tecnológica de semeadoras e ou adubadoras comercializadas no Brasil. Por se tratar de uma atividade inédita no país, a divisão teve que desenvolver uma linha de atuação, estabelecendo critérios uniformes de procedimento, visando uma orientação segura para balizamento das atividades do referido projeto de avaliação, publicado pelo Instituto Agronômico na forma de Código de Avaliação de Semeadoras e ou adubadoras. Paralelamente à elaboração deste código, a seção de projetos e materiais, com apoio financeiro da FINEP, conduziu a montagem do laboratório de ensaios, projetando e construindo dispositivos capazes de simular, da maneira mais aproximada possível, as condições de trabalho no campo. Basicamente, os ensaios de semeadoras e ou adubadoras podem ser divididos em 3 categorias. A. Ensaios de laboratório. B. Ensaios de campo. C. Ensaios complementares. Uma vez que os ensaios de laboratório são realizados independentemente para unidades semeadoras e adubadoras, a descrição dos mesmos será feita separadamente. A execução dos ensaios de regularidade da razão de distribuição visa a determinação das vazões possíveis de se obter. Há diferentes regulagens e velocidades de operação do mecanismo dosador-distribuidor de sementes. A coleta é realizada na extremidade de um tubo de descarga, sorteado aleatoriamente. O tempo de coleta é fixado em 30 segundos, iniciando-se a cronometragem assim que a máquina estabilizar seu funcionamento logo após seu acionamento. As amostras são ensacadas, etiquetadas e enviadas para o laboratório, onde serão pesadas. Os resultados são anotados nas planilhas de ensaio para posterior processamento, com um mínimo de 4 repetições. Os resultados, depois de processados, são apresentados através de tabelas e gráficos, sendo a vazão em quilos por minuto e a razão de distribuição em quilos por hectare, para cada velocidade simulada de deslocamento, combinada com 2 níveis de sementes no reservatório, totalmente cheio e a 1/4 de sua altura. Os ensaios de regularidade de distribuição transversal correspondem aos ensaios de regularidade
da razão de distribuição, aplicados simultaneamente em todos os mecanismos dosadores da semeadora. O objetivo principal é avaliar o comportamento da razão de distribuição de cada mecanismo em relação à razão média de distribuição da máquina. Para tal, é utilizada uma bancada com estrutura suporte que permite a montagem da máquina inteira, cujo acionamento é feito por meio de pares de rolos, sobre os quais são apoiadas as rodas da semeadora. Um motor elétrico com variador eletromagnético de rotação acoplado ao conjunto de rolos é utilizado para simular diferentes condições de velocidade de operação da semeadora. Para a transmissão de movimentos, são empregados polias, correias em V, rodas dentadas e correntes. As velocidades simuladas durante os ensaios são determinadas através do número de rotações por minuto da roda motora da semeadora, determinado em função do seu diâmetro efetivo e do espaço percorrido naquele intervalo de tempo. Um tacômetro é utilizado para o ajuste e controle da velocidade da roda motora da máquina. A velocidade do mecanismo dosador é determinada pela relação de transmissão entre a roda motora e o eixo horizontal do mecanismo dosador. A maior parte das semeadoras disponíveis no mercado permite a troca das rodas dentadas de ambos os eixos. Os resultados, depois de processados, são apresentados por meio de tabelas e gráficos e expressam em valores percentuais o quanto a razão de distribuição de cada tubo se afasta da razão de distribuição média de todos os tubos. Normas internacionais admitem uma variação de mais ou menos 7% em torno da média. Através dos ensaios de regularidade de distribuição longitudinal, pode-se verificar a uniformidade de espaçamento entre as sementes depositadas na mesma linha de semeadura e, em função desses resultados, juntamente com as características da semente e do espaçamento entre linhas, é possível a previsão do estande a ser obtido com o equipamento em questão. Para a execução deste tipo de ensaio, podem ser utilizados dois tipos distintos de bancadas. A primeira, para máquinas que permitem a retirada individual dos mecanismos dosadores e reservatórios de sementes. A segunda, para máquinas onde os mecanismos são conjugados normalmente com um reservatório único. Em ambos os casos, o procedimento de ensaio é o mesmo, combinando as velocidades de deslocamento com dois níveis diferentes de sementes no reservatório, utilizando sempre as regulagens indicadas pelo fabricante que mais se aproximem da recomendação agronômica.